Bom dia, tudo bem com vocês? Sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Breathworks, e aqui no Brasil. E vamos aqui aguardando as pessoas entrarem. Teté, Neymar queridos. Então, espero que vocês estejam bem aqui. Obrigada por estarmos juntos. E bom dia. Então essa via de comunicação, né, para falarmos sobre o mindfulness, né, e a compaixão, e principalmente, né, de praticarmos juntos. Nízia, bom dia. E então é muito mais do que somente uma prática formal, então sempre entendendo que a nossa prática formal ela tem uma necessidade para a nossa vida diária, assim como a nossa vida diária tem a necessidade da gente praticar uma meditação formal. Isso significa o quê? Né? Para cultivarmos a consciência desse momento presente, né? Precisamos realmente da quietude, né? Então, quando eu pergunto para vocês como estão as sensações no corpo agora, né? Se ficarmos procurando, vem aqui a mente querendo procurar o que já está aqui na nossa experiência direta, né? Então, o que nós fazemos na prática formal é de realmente nos assentar, né? Então, à medida que o corpo se assenta, a mente também vai se assentando. Assentar significa, é como se o copo, né, com areia tivesse bastante agitado, né? E não enxergamos direito o que é a água, o que é a areia. E daí, assentar-se, né? Então, quando a areia vai assentando, aí eu consigo ver o que? A água mais límpida, talvez, né? Um pouco mais límpida, um pouco mais clara. E a areia ali depositada, eu consigo discernir o que é uma coisa, o que é outra, o que é água, o que é areia. Então, é mais ou menos assim que acontece na nossa mente, né? Que quando está muito agitada, então, é um modo de assentar. Deixa eu ver o que é uma coisa, o que é outra, porque senão tudo vai ficando muito urgente, né? E essa questão do eu, do ego, né? Ficando muito mais apurada ali, né? Sem perceber, né? Por que o ego? Porque aí eu não consigo me abrir, né? Muito para as questões do outro, para o ambiente, para outros seres. Até consigo, mas não de uma forma tão genuína, tão conectada, né? Então é isso. A questão é a meditação formal nós necessitamos para que esse cultivo da consciência aconteça na nossa vida diária, né? Mas também a vida diária tão, né, muitas vezes mais agitadas, nós precisamos aqui para aterrar-se, para aquietar-se, né? E dar essa clareza mental. Só que quando a gente fala de clareza mental, ela acontece quando estamos no estado de calma. E a calma não é só a mental ou só corporal, elas acontecem juntas, né? Emocionais. Né? Então, quando acalma o corpo, acalma a mente, acalma as emoções, assim como quando vamos acalmando a mente, acalma o corpo e tudo isso interconectados, né? Então, essa é a nossa prática, né? De como trazer mais clareza, né? Mental, com calma, com serenidade, e aí como é que nós vamos levando isso também para a nossa vida, e a nossa vida também sendo treinada através da nossa prática formal. Então é por isso que estamos aqui, né? Para que nós possamos treinar isso, né? O que é o mindfulness do cotidiano, das nossas ações, né? E
e como que ela vai acontecendo de uma maneira que possamos dar uma assentada. Esse assentamento pode ser feito de uma forma sentada, deitada, em pé, enfim, mas também caminhando, né? Então, ou com alguns movimentos conscientes, né? Então, o que me traz consciência? Muitas vezes, quando nós estamos andando ou caminhando, nós nos distraímos, né? Com o que nós estamos enxergando, vendo, com sons, enfim, né? E quando nós estamos na quietude, nós estamos nos distraindo às vezes, com nossos próprios pensamentos, né? Então, tanto faz. É trazer mesmo a consciência daquilo que está acontecendo externamente e internamente, né? Independentemente de como estamos meditando. Então, podemos até então falar sobre os pensamentos, não é? Muitas vezes falamos aqui bastante sobre eles. E por quê? Porque os pensamentos é que vão dar o sabor, o ritmo às nossas vidas, né? Felizmente ou não, né? Temos pensamentos, eu acho que felizmente sim. Imagina se nós não pensássemos, né? Então, os pensamentos são de um valor tão grande, tão precioso, tão valioso, que desperdiçamos esse valor do pensamento, né? Porque nós vamos enchendo, vamos dizer, a nossa caixinha aqui, nosso cérebro, com a nossa mente, com um monte de coisas que não precisamos, né? Então, as preocupações, né? Ao futuro, né? Coisas que nem aconteceram e a gente já acha que já aconteceu nesse momento presente, né? Então, quanto que a gente se apega também aos pensamentos, quanto a gente se envolve. E o pior disso tudo, às vezes, é quando a gente coloca isso como verdade, realidade, né? Então, no nosso curso aqui, no nosso programa, né? Desde Vidyamala, Dharmakirti, nossos mestres, Silamani e tantos outros mestres, né? Da nossa comunidade, do Respira Vida Breathworks, tem aí um lema, né? Que os pensamentos não são fatos, né? Não são verdades, não é uma realidade, por enquanto, não, né? E aí a gente vai enchendo essa caixinha e o pior dos pensamentos é que vai levando, assim, tanto em quantidade de pensamentos, mas também na qualidade, né? Então as duas coisas andam juntas. E quando nós vamos enchendo essa nossa caixinha de tantos pensamentos, sobra que espaço, né? Para o silêncio mental, né? Então, como treinar isso? Então, nós vamos trazer isso também, mas só entendendo que os pensamentos não são vilões, mas a qualidade deles e a quantidade é que nos leva a um limite do que o nosso corpo, a nossa mente pode também estar ali, né, naquele limite que a gente chama de um limite mais duro, né, mais rígido, onde vai se tornando um hábito não fazer o silêncio. Então, entre um pensamento e o outro, tem um silêncio muito valioso e que nem percebemos, né? Então, esse silêncio entre os pensamentos. Então, antes de um pensamento, existe esse silêncio, né? E como é que nós podemos cultivar? Todos nós temos isso, só que nem percebemos por conta desse automático e de não deixar que esse silêncio aconteça, né? Vai se tornando um hábito, nossos padrões, e aí vai levando mesmo tanto ao estresse mental, emocional, mas também física. Por quê? A grande maioria dos nossos pensamentos são, hoje em dia, né, de preocupações, né, ou de ruminações, né, do que aconteceu e muitas coisas que não traz emoções tão hábeis para nós. Agora,
tem emoções que a gente chama, entre aspas, de positivas, no sentido de, poxa, né, eu fico lembrando, né, do sorriso daquela pessoa e tal, tal. E não larga também, fica apegada nisso. Então, tanto no apego aos pensamentos mais densos, né, mais desagradáveis, vamos dizer, tanto também com os pensamentos que a gente rotula de bons, né? Mas aí o que que acontece? A quantidade deles, só ficar pensando nisso, interpretando toda a experiência nossa nesse conteúdo. E aí também, a caixa também vai se enchendo, vai se apegando a isso e não conseguimos enxergar, né, o que acontece entre um pensamento e o outro, porque aquilo parece que é uma coisa só, né? E esses apegos trazem sofrimento também, né? Então, o apego tanto ao sofrimento como também a alegria, não é uma alegria empática, mas uma alegria só momentânea, e que aquilo parece que a sua vida alimenta e que não deixa outras alegrias entrarem ali, porque parece que só fica naquela, né? Então, depois aí a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso, mas o que eu gostaria de voltar é em relação aos pensamentos. Então, quando nós temos esse apego aos pensamentos, o nosso corpo trava, ela enrijece, né? Então, o nosso convite é de procurar notar isso, a interconexão entre os pensamentos, emoções, a interconexão com os dois, com o corpo, né? É o nosso convite. Porque nós não decidimos sobre os pensamentos, né? Quando a ver, eles já chegaram, não é assim? Né? A gente não fica assim, eu quero pensar nisso agora. Não, a coisa já vem, né? Os pensamentos já vêm vindo. E por isso que, como os pensamentos, excesso de pensamentos, a qualidade deles também nos estressam, né? Levam a uma ansiedade, né? Nós podemos ter algumas estratégias para que possamos ter consciência dos pensamentos e como trabalhar com eles, né? Então, tem várias estratégias, tá, gente? Eu acho que vocês também já têm as suas próprias estratégias para lidar com os pensamentos, né? Como eu me relaciono com os pensamentos, né? Então, usem isso. Se está dando resultado, é isso mesmo, né? E aí, talvez eu possa também ajudar com algum outro que me funciona para mim também, né? Mas o mais importante é que vocês percebam pensamentos. Aí é mais fácil a gente se relacionar com eles, né? Então, por exemplo, quando para mim, né? Aliás, nós temos 3 níveis de pensamentos, né? Aqueles mais aleatórios, que é mais fácil da gente... Não é mais fácil da gente perceber, tá? Mas é mais fácil quando a gente percebe de falar, não precisa aqui. Aqueles pensamentos um pouquinho mais urgentes, né? Eu precisava aqui fazer uma coisa antes de meditar e acabei esquecendo, mas aí eu já estou aqui meditando, aí vem aqueles pensamentos mais urgentes e vontade de parar de meditar, então é esse. E o terceiro, que é aquele de nível mais avançado dos pensamentos, né? Que é aquele nível que vem com uma carga grande emocional, né? Mas, então, como que nós podemos fazer com pensamentos mais diários? Esses são a maioria e que nós nem percebemos. Então, é o nosso treino diário, né? De fazer a prática meditativa e perceber que os pensamentos estão aqui. O que eu vou comer agora, daqui a pouco, né? O café da manhã que eu deixei não sei aonde e tal. Então, essas coisas assim, deixa que surjam, né? Uma coisa super importante. Jamais, quando vocês percebem pensamentos de querer que eles se afastem. Não, simplesmente somente notar que os pensamentos estão aí, né? Então aqui, os pensamentos estão aqui. Isso é só pensamento. Então, uma das estratégias é essa. São só pensamentos. Nada mais, são só pensamentos, né? Porque quando nós temos alguma experiência, quando falamos de experiência em Mindfulness, ela significa experimentar, não é experiência de laboratório, de tubo de ensaio, não é isso. É
Experiência significa estar presente, experimentando o que é que realmente está acontecendo, ou experimentar tomar o banho e como é que estou nesse banho, né? Experimentar tomar a água e aí perceber como é que estou tomando essa água, né? Então, é isso, experiência é isso. E muitas vezes, quando pensamos em algo assim, ou experimentamos algo, já estamos pensando, né? Então, é aproveitar a oportunidade de perceber os pensamentos enquanto estamos fazendo algo também, né? E quando os pensamentos vão vindo mesmo, né? Sem a gente controlar. Então, não precisamos controlar os pensamentos, senão fica uma coisa muito antinatural, né? Não é da nossa natureza. Então, deixa que venham. Então, eu me perdi aqui, deixa que surjam e que vá desvanecendo, mas eu vou só percebendo, não preciso brigar com os pensamentos, né? Não precisamos, é simplesmente trazer os pensamentos, sim, eles estão aqui, que interessante. E não dá muita bola, né? Agora tem outras que estão aqui chamando, eu tô aqui, com uma emoção. A raiva, né? Às vezes você tá com raiva de alguém que falou alguma coisa, que olhou para você, ou assim, alguma coisa que você viu e que ficou com raiva, né? Que você escutou, enfim. Então, aquilo ainda tá reverberando, né? Que muitas vezes a gente quer controlar na hora e depois vai reverberando e vai vindo o pensamento sem querer. E daí, olha aqui, as emoções. Então, não chuta para fora o pensamento, jamais, né? Jamais. Pensamentos são coisas normais, não existe mente vazia, mente que não pensa, né? Pensamentos sempre vão vir, né? E trazer, olha aqui, somente notar. Trazer para o seu corpo, quando é emoção, o corpo, né? Ela manifesta muito. Então, é trazer para o corpo e cuidar do corpo. Estamos cuidando das nossas emoções e do pensamento, né? Às vezes enrijecemos aqui, né? O olhar vai ficando mais duro, né? Enfim, então, é cuidar, né? De tudo que vai enrijecendo. E aí, tem uma estratégia que tem aqui no livro da Vidyamala Burt, que eu achei bem interessante, que também às vezes eu pratico, Viva Bem com a Dor e a Doença, né? E o livro do Dharmakirti, né, do Gary, que é esse, da Kindfulness, Atenção Consciente e Amável para o Estresse, que é o nosso curso de estresse. Então, eles falam bastante sobre os pensamentos e a Vidyamala Burt, ela coloca uma estratégia que é de classificar, não, pode ser classificar, né, os pensamentos. Então, por exemplo, vem os pensamentos, aí nós podemos dizer, crítica, julgamento, planejamento, planejar, pensar, né? Então, que tipo de pensamento sempre vão vindo, né? Então, ele dá uma diminuída, né, nos pensamentos. É interessante isso. Experimentem. Então, quando estão aqui, né, estou aqui pensando, preocupação, criticar, julgar. Vamos colocar no infinitivo, né? Porque aí a gente não se identifica. Então, quando a gente parar de se identificar, da gente se identificar com o pensamento, né? Ela também dá um espaço, né? De observar um pensamento, entre um pensamento e outro. Tem esse silênciozinho onde eu posso... Pensamento, crítica. Pronto. Aí o outro pensamento que vem, ele já vem um pouquinho menos crítico, talvez. Então, eu achei isso também interessante, eu pratico. E uma outra coisa que eu pratico também, né, que talvez possa ser bom para vocês, é esse que a gente dá no curso, né? Oi, pensamento. Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento, né? Eu sei que vocês estão aqui, mas obrigada, né? E uma outra estratégia também é te colocar um ponto, né? Então são só pensamentos. Pensamento. Aí vem vindo assim, não sei o que, não sei o que lá. Botar conteúdo na nossa experiência, né? É muito rápido. Pensamento. E pronto,
né? E aí não dá muita conversa, vamos dizer assim, né? Parece ser, sim, comece com coisas bem aleatórias, menos urgentes, né? Pensamentos carregados de emoção, chame pro corpo, cuida do corpo, cuida aqui dessa região, dessa região, dessa região, dessa região, né? Cuida com carinho, né? E aí ela vai amenizando aos pouquinhos. Então é isso, deixa que os pensamentos apareçam e aí aos poucos vão desvanecendo com as nuvens no céu, né? E aí escutar os pensamentos, escutar os sons, sem se identificar com eles, isso é bastante importante. Então nós vamos fazer a prática dos sons, depois dos pensamentos. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que os pensamentos vão vindo, né? Sem a gente querer, os sons também, né? Então, eu quero que seja esse som, né? Não tem, os sons vão chegando. E o que a gente faz com eles? Se a gente começar a entrar no conteúdo dos sons, né? Esse som da moto estridente, por que isso acontece? Porque antigamente não era assim, hoje em dia eu quero mudar para outro lugar. Então pronto, a gente já se envolveu aí, né? Então a gente vai se tornando aquilo que pensamos com mais frequência. Então daí, por isso que tá, vamos aqui. O que é que nós estamos aqui pensando? Volta. Então aí, é sem identificar-se com sons. Deixa que os sons cheguem até aos seus ouvidos. É como a professora Lia Diskin da Palas Atena, ela diz assim, é como se tivéssemos uma cadeirinha aqui na nossa orelha e sentássemos em cima da cadeirinha aqui, só escutando os sons, ouvindo alguma coisa, mas sem se identificar com eles, né? E assim vai, mas só observando um som atrás do outro e depois aí eu vou conduzindo a prática com os pensamentos também. Tá bom? Então vamos lá, tomando uma postura que seja mais confortável para vocês. E já notando essa postura com a experiência diretamente no seu corpo, sentindo talvez um contato do corpo com a superfície. Veja se entre o corpo e a superfície tem algum espaçozinho ali onde você possa sentir e onde você pode se assentar mais um pouquinho, à medida que você possa, de ir entregando todo o peso à medida que possa para a superfície agora. Se puder sentar em cima dos isquios, que os ossinhos do bumbum, na hora de sentar, talvez perceba, somente para manter a curvatura natural da coluna, ou se não, apoiando bem os pés e as costas, com algum encosto, uma ajuda, um apoio, contanto que fique o mais confortável possível, mas com uma mente atenta, sem intencionar. Notando a respiração e iniciando a nossa prática de uns 10 minutinhos. Aos poucos, notando o fluxo da respiração, deixando que a respiração vá fluindo naturalmente. E aos poucos, notando alguns sons
dentro do ambiente onde você está, ou fora dele. Mas somente se tiver um silêncio absoluto aí no ambiente, notando seus próprios sons. Somente escute. Sem precisar fazer nenhum tipo de esforço. Pensamentos nos levam a drenar muita energia, muito esforço. Um pensamento atrás do outro, assim como os sons, sem precisar entrar no conteúdo dos sons, sem precisar se esforçar. Apenas escute os sons. Talvez algumas vozes, ruídos. Veja se a mente tem uma tendência a ir atrás dos sons, querer entender, querer escutar. Podemos ir aos poucos, ir largando isso, soltando esse tipo de controle. Acalmando um pouco mais o corpo, a mente. Se queremos escutar, o corpo já vem reagindo. Permitindo cada vez mais que os sons cheguem até você sem se esforçar para escutar, para ouvir. E também sem necessidade de tentar silenciar qualquer ruído. Deixando que as coisas, os ruídos sejam o que são. Sons, ruídos são o que são. Apenas deixa que chegam estar presentes aí, do jeito como estão, indo e vindo, surgindo e desaparecendo ou desvanecendo. Um espaço do som e o outro espaço do outro som. Se você perceber algum envolvimento ao som, que barulho é esse? Quem está falando? Somente notando o que acontece assim. Está tudo bem, são somente sons, somente pensamentos. Se você escutar um som agradável, veja se a mente não quer grudar nisso, mas desfrute desse momento com um som agradável, somente escutando e desfrutando desse som agradável. Soltando os apegos, o que você está escutando, como está se relacionando com os sons. E aos poucos notando a respiração, notando o seu corpo como um todo agora, as sensações.
Veja como está a sua respiração, sem precisar controlar nada, assim como os sons e os pensamentos. A respiração também vai chegando e vai desvanecendo. Tem uma pausa, uma pequena pausa entre as respirações, notando um pouco mais essa pausa, sem controlar a pausa. Somente percebendo o que o corpo e a respiração necessitam agora. Sentindo o movimento do corpo ao inspirar e expirar. Você pode notar algum pensamento que já surgiu. Veja se você pode soltar aos poucos. Veja como está se relacionando com isso e poder soltar. Voltando à respiração. Somente sentindo a respiração diretamente no seu corpo. Pode ser que você tenha consciência do pensamento quando já surgiu ou quando já está dentro dele. Se for assim, também deixar ir e voltar à respiração. Permanecendo nas sensações da respiração e veja se você consegue perceber quando surge um pensamento, sem forçar nada. Se não perceber, não há nenhum problema. Veja se há nossas tendências de querer controlar. Está tudo bem. Temos escolha de poder soltar. Notando o pensamento que chega, o pensamento seguinte, como ele vem. Como é soltar o pensamento depois que ele surge? Se vier alguns pensamentos com uma carga emocional mais intensa, veja onde ela está no seu corpo, como o pensamento está no seu corpo, na sua face, no seu rosto, nos ombros. Veja se você pode suavizar um pouco mais as sensações de rigidez no seu corpo, de aperto, ou às vezes pensamentos que dão alguma queimação no estômago. Veja como está o seu corpo, as sensações no corpo. E veja se você pode, aos poucos, tomando consciência da sua respiração, talvez um pouco mais profunda, ao inspirar e ao expirar um pouco mais prolongado, descansando toda a sua atenção agora no abdômen, pode ser que você perceba um pouco mais no movimento do abdômen mais profundo, mais prolongado na respiração. Se não perceber, está tudo bem. Indo em direção às suas costas,
notando o movimento da respiração. E agora notando as sensações em alguma parte do seu corpo onde você necessita mais da sua atenção, necessita mais que você possa permanecer um pouco mais nessa sensação em alguma parte do corpo. Com uma respiração impregnada de bondade, alimentando todo o seu corpo, todo o seu ser. Talvez possa também aliviar um pouco mais o seu rosto, os seus olhos, seus ombros. E trazendo gentileza e bondade para você agora. E aos poucos vamos concluindo essa prática, notando ao seu redor, notando a temperatura do ambiente, tocando a pele e notando os sons, sem forçar, trazendo esse treino, somente escutar. Estou aqui escutando. Somente escutar, sem precisar interpretar. E vamos terminando a nossa prática ao som do sino. Aos poucos, podemos nos mover com gentileza e amorosidade, as mãos, os pés, o pescoço, a cabeça, os ombros, e fazendo um movimento que o corpo necessitar agora. Então, fazer essa prática durante essa semana, de perceber somente escutar. Estou escutando. Estou somente apenas escutando. São somente pensamentos, apenas pensamentos. Muita gratidão.